se me dão essa permissão, vamos então dar início aos trabalhos desta tarde. Com um painel que, como dizia a professora Manuela de manhã, não tem uma coerência cronológica intencionalmente, e também tem alguma dispersão espacial, portanto vamos ver que discussões é que vamos retirar daqui. Espero eu que sejam muito frutíferas e interessantes. A primeira oradora da tarde chama-se Joana Salvador Costa, como puderam já ver com certeza no vosso programa. A Joana, se me permite tratá-la assim com alguma familiaridade, é mestre em História Antiga, aqui pela Faculdade de Letras, suponho, e é doutoranda com financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia, na mesma área, em História Antiga, na mesma casa, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Além disso, é investigadora integrada no Centro de História, também da mesma universidade, e tem trabalhado, sobretudo, em torno da religião grega, antiga, da mitologia, questões de género, sexualidade e violência na antiguidade, que, de qualquer forma, vamos ouvir falar um bocadinho sobre estes assuntos agora na sua comunicação. Eu não me vou atrever a tentar dizer o nome, para não cair em erro de dizer mal o nome da figura central. Os meus conhecimentos de antiguidade não são assim tão bons, mas tem a palavra e tem 20 minutos, eu aviso quando faltarem 5. Então, boa tarde a todos, saúde a comissão organizadora destas jornadas, os investigadores aqui presentes e o público que se encontra a assistir, não só presencialmente, como de forma online nestas jornadas. Em primeiro lugar, agradeço então à comissão organizadora a possibilidade de fazer parte pela segunda vez destas jornadas sobre a família. O tema que vos trago aqui hoje, como podem verificar pelo título, é um pouco diferente da sequência de comunicações que temos vindo a assistir, porém segue a mesma linha da família, da descendência e da diversidade familiar. A presente comunicação não tem de todo o intuito de analisar o motivo político que esteve na base da elaboração do discurso de acusação contra Nera, discurso este integrante do corpo de textos de Demóstenes. O objetivo passa sim por uma breve análise partindo de uma perspectiva sociológica e psicológica, que nos permitirá propor um perfil criminal tendo como objeto de estudo a cortesã, que se transforma em concubina, portanto, a famosa Nera do século IV a.C. e a sua descendência. Antes de entrarmos nesta análise, salientamos que esta abordagem não reflete uma projeção de ideias ou de conceitos modernos nas obras clássicas e na sociedade antiga, ou estaríamos, claro está, a cair em anacronismo. Mas sim um levantamento de perfil, tendo como base os impulsos humanos e aquilo que está no motor comportamental humano. A nossa questão inicial e que nos acompanha ao longo desta comunicação é tão simples como de que forma o processo de formação de Nera, marcado pelo crime e pela prostituição, foram transmitidos à sua filha. É possível observarmos uma passagem destes atos e comportamentos de geração em geração? A ver. A figura de Nera tem inspirado múltiplos estudos em diferentes áreas, seja pelo seu misticismo, por ser uma mulher cujo nome era conhecido, ou simplesmente por ser uma de 2 menções de mulheres arguídas que constam nos 150 discursos dos oradores áticos. Nera tem gerado contínuos estudos. Mas o que tem de especial esta mulher? Esta hetera, cortesã, que passou para Palaque, concubina, e que se comportava como uma esposa legítima. Para uma verificação destes conceitos a nível nacional, sugerimos a consulta do Discurso contra Nera, de Demóstenes, 59, tradução do grego da doutora Glória O'Neilly, com introdução e notas da doutora Ana Lúcia Curado e publicado pela Universidade de Coimbra. A história de vida de Nera começa em Corinto, onde foi comprada em criança, juntamente com 7 outras raparigas, por um bordel. Nicareta era a responsável desse bordel. Comprava e educava jovens a quem chamava de filhas, para aumentar o valor da transação, uma vez que, desse modo, os homens pensariam estar com mulheres livres. Alertamos que, quando estamos a falar de heteras, não nos referimos à simples prostituta associada à pornê, mas sim a mulheres educadas, mulheres cultas, naturalmente dentro das limitações da época, com a intenção de gerar encanto e erotismo, quase que nos podemos atrever a chamá-las de especialistas em sedução. Uma cortesã de estatuto mais elevado, que acompanhava os homens em festas e banquetes. Nera iniciou-se assim na prostituição muito nova, vendendo o corpo e tendo vários casos com vários homens, entre eles Xenóclides, o poeta, e Parco, o ator, Simão, o Tessálio.
Posteriormente, Nera teve ainda mais 2 amantes reportados, Timanóridas e Eucrates, que a compraram para uso próprio e, mais ainda, partilha. Porém, estes 2 últimos homens estavam comprometidos com o casamento e, como tal, informaram Nera que estavam disponíveis para vender a sua liberdade a um preço mais baixo do que aquele que tinham gasto antes. Dessa forma, Nera terá angariado através dos seus amantes, entre os quais estava Phrynion, somas consideráveis de dinheiro. Phrynion levou consigo Nera e tratava-a sem qualquer tipo de respeito, sem qualquer tipo de decência, sendo a rapariga alvo de grandes abusos, como podemos ver no excerto do discurso que surge na apresentação e que passo a citar. Então, depois de ter chegado aqui com ela, ele a usava escandalosa e petulamente e ia aos jantares, levando-a consigo por todos os lados onde ia beber, sempre frequentava os banquetes em sua companhia e todas as vezes que queria, em toda a parte, estava com ela publicamente, dando aos que a olhavam a liberdade de um desejo. E não só foi com ela para um banquete na casa de muitos outros, e aí mesmo, enquanto Phrynion dormia, muitos outros tinham relações com ela, que estava embriagada, até mesmo os criados. Devido ao modo como era tratada por Phrynion, Nera fugiu para Mégara, onde conheceu Stefano. Stefano tomou-a como esposa e introduziu como se fossem seus os filhos de Nera, perante a fratria, de modo a torná-los cidadãos. Nera e Stefano instalaram-se em Atenas e passaram a viver como uma família, diga-se, legítima. O sustento de 8 pessoas demonstrava ser um desafio, e tendo em conta que nem Nera nem Stefano tinham meios para alimentar esse número de pessoas, tiveram de recorrer a outras formas, como a fraude, como o engano, utilizando a própria lei para completarem os seus planos. Entretanto, Phrynion intentou uma ação contra Stefano devido ao roubo de bens que Nera tinha realizado quando fugiu para Mégara. Mas a sentença de conciliação torna-se aqui uma parte fundamental. Demonstra a utilização do corpo de Nera como moeda de troca. De acordo com estas condições, eles reconciliaram Phrynion e Stefano, cada um dos dois tendo em sua casa própria os mesmos números de dias por mês. Dispunha de Nera, a não ser que aceitem alguma outra coisa para eles mesmos. Stefano arranjou um casamento a Fano, a filha de Nera. Frastor, da Demo e Gília, foi o homem escolhido pelo suposto pai da jovem, que a deu em casamento com um dote. Fano estava habituado ao nível de luxo que não era semelhante em casa de Frastor, e naturalmente que marido e mulher entraram em conflito. O marido, ao perceber que foi enganado desde o início e que a jovem não era filha de um casamento legítimo ateniense, mas apenas de Nera, decidiu expulsar a mulher grávida, não devolvendo naturalmente o dote. Estando Fano livre, o golpe utilizado por Nera passou a ser feito pela filha. Nera era uma vítima, cujo corpo era traficado. Recebeu dinheiro em troca daqueles que desejavam ter relações sexuais com ela. Posteriormente, foi comprada, foi usada, da maneira que outros homens queriam. Com Phrynion, atinge o auge da violência, uma violência física, uma violência sexual, tendo sido um alvo constante de utilização e maus tratos. A figura da Paláque possuía também em si uma exuberância, à partida. Eram diferentes da mulher legítima ateniense, que normalmente tinha o decoro, o recado, mantinha-se no oikos. Tinha o comportamento de alguém que não tinha tido uma educação para o papel da esposa legítima. Aquela mulher treinada com recato e com o objetivo de manter a linhagem do marido. Todo o percurso que vemos formar teve então um cruzamento de diferentes fatores e comportamentos. A prostituição, que se encontrava associada à violência, e ao crime. Observamos assim o quê? Um ciclo de educação e de valores que vão ser transmitidos de geração em geração. Durante toda a vida, o corpo de Nera foi utilizado como um meio para a obtenção de sustento e de sobrevivência, o que levou a jovem a olhar para a prostituição como algo rotineiro e sem expressão. Poderíamos assim pensar? A salientar que a prostituição forçada, a prostituição e a exploração sexual podem ter consequências físicas, psicológicas fortes, devastadoras e com consequências a longo prazo, sobretudo para crianças e jovens, mesmo depois de abandonada a atividade. Informação presente no relatório da Resolução do Parlamento Europeu de 2014. Sabemos que Nera estava com outros homens, mas este facto parecia não perturbar Stefano. Estaria Nera a manipular Stefano e este agia para satisfazer os desejos da Paláque? Ou seria o inverso? Já que Nera teria sido submissa e subjugada por várias pessoas, estando o seu lado psicológico receptivo a estas decisões,
dominadoras e vendem Stefano um salvador. Esta afirmação não é tão credível como a primeira, uma vez que Nera fugiu de casa de um amante antes de encontrar Stefano. O que sabemos é que Nera terá supostamente protagonizado vários momentos de crime: fraude, impiedade, desrespeito pelos deuses, extorsão, roubo e usurpação de cidadania. Quando foi mãe, Nera viu nos filhos, e mais concretamente em Fano, um meio de rendimento. Fano cresceu num ambiente conturbado, no meio da missão, no meio do engano, no meio do domínio. A mãe foi assim criada, e a filha também o foi. Assim, poderíamos presumir que uma vida de roubo e falsidade fazia parte da jovem Fano? Sabemos que as influências a que os indivíduos são sujeitos desde o seu nascimento determinam toda a ação da vida adulta. E apesar de não ser possível a generalização, será que em Nera reconhecemos um padrão? Nera foi uma figura maternal para os filhos, que eram mal vistos pela comunidade devido ao estatuto da mãe. Stefano tentou ser um bom pai para Fano, ao arranjar casamentos com atenienses. Porém, o produto final resultou no facto de a jovem Fano ter sido partilhada também por vários homens. O consentimento da figura paterna, representada por Stefano, que não via a jovem como uma filha biológica na sua totalidade, mas apenas como um meio de alcançar lucro, sem a dose emocional familiar associada. Em nenhuma parte do discurso existe referência a maus tratos. Porém, é possível presumir que a própria indiferença perante a situação de Fano representasse uma evidência. Tal como Daly e Wilson referem, a presença de um progenitor adotivo parece ser o maior fator de risco de maus tratos descoberto até à época contemporânea. Será assim, neste caso? A privação de afeto, no caso Nera, pode ter tido consequências desastrosas no plano mental. Além disso, à medida que a criança cresceu, os ensinamentos foram sendo integrados na sua personalidade. O processo de formação de personalidade dos filhos de Nera começou com o nascimento, ocorrendo a interiorização quando passam a atuar conforme os ensinamentos da sua cultura, sem que o façam de forma consciente. De forma inconsciente, o modelo educacional e o ambiente familiar terão manipulado as características individuais de 3 crianças. A antropóloga Misha Titiev afirma que a personalidade individual foi assim e é um produto de um caráter biologicamente herdado, modificado pelas exigências da cultura. Mas estas exigências da cultura estão representadas naquilo que vemos como manifestação da família? Será que em Nera vemos aspectos de uma personalidade individual que se manifesta em diferentes fases de uma socialização primária e secundária? Após uma primeira fase, onde deveria ocorrer o controle dos impulsos básicos e da formação do ser, entramos aqui no tema da socialização secundária, o processo que decorre ao longo de toda a vida e que permite a interiorização dos papéis principais na sociedade e na família, como o Dr. Fausto Amaro menciona. Nera e Fano encontram-se naquilo que consideramos como o momento da ausência desses momentos de socialização. Esta socialização parte do desenvolvimento familiar e dos interesses de cada um dos membros da família, naquilo que é conhecido como a teoria das trocas sociais. Mas este interesse parte de Nera ou do companheiro? Sabemos que em Fano vemos um produto da obediência, mas enquanto Nera passou grande parte da vida como uma mera prostituta em bordéis, utilizada por terceiros, Fano era utilizada e objetificada pela sua família, pela sua mãe, pelo seu núcleo, pelo seu seio familiar. Falando de família, enquanto que com Fano conseguimos com clareza ver e entender os elementos que fazem parte da sua família, em Nera é mais complicado. Quem foi a família de Nera? Como sabemos, o conceito de família é algo completamente mutável. Podemos considerar o bordel como a família de Nera, antes da formação do núcleo íntimo com Stefano? O que presenciamos, em concreto? Em Nera, na representatividade da mãe, uma infância perdida, uma infância sem afeto, obrigada a prostituir-se desde pequena. Traço de uma mulher maltratada e violentada, uma vida marcada pelo crime. Por sua vez, em Fano, na representatividade da filha, um crescimento num ambiente com ensinamentos negativos e recheados de crime, engano dos outros para benefício próprio. Tal como a mãe, este era o percurso de Fano, agente na formação do ser humano. Ambas as mulheres têm algo em comum. São mulheres a nível biológico, seres considerados alvos fáceis para a manifestação do poder, vítimas de uma violência física e sexual que reflete o ódio, o desprezo, o valor inferior que a sociedade atribui à mulher.
Vemos não só o homem exercer o poder na mulher, e aqui é que se torna complexo, a mulher a exercer o poder na mulher. Como Peter Stretch indica, pais que maltratam habitualmente foram crianças maltratadas. Crianças maltratadas podem ser um dia aqueles que maltratam os seus próprios filhos. É, afinal, um mecanismo de identificação ao agressor que funciona como um agente perpetuante. A uma criança que viveu perplexidade inexplicável, como, por exemplo, ser batida, ser negligenciada pelos próprios pais ou familiares, coloca-se uma tarefa difícil. Pensar o impensável, reflexo esse, em Nera, uma vítima da sociedade que a transformou em agressora. O padrão violento a que Nera esteve exposta pode resultar em danos físicos, sexuais e emocionais que terá transmitido à sua filha. Um padrão de comportamento violento continuado que resultou a longo prazo a uma carência afetiva conjugada com um clima de dependência, em que, como Wilson Johnson e Daly mencionam, o desejo do domínio está presente em muitos dos homicídios conjugais, por exemplo, tanto mais que a esmagadora maioria das vítimas são mulheres, numa sociedade ainda bastante patriarcal. Kofi Annan, este secretário-geral da ONU, afirmou que a violência contra as mulheres é talvez a mais vergonhosa entre todas as violações dos direitos humanos. Enquanto esta prosseguir, não poderemos dizer que progredimos efetivamente em direção à igualdade, ao desenvolvimento e à paz. Mas porque estamos a abordar estes temas tão distantes e com enquadramento histórico completamente dispar. A verdade é que a antiguidade clássica, os mitos, os acontecimentos e tudo aquilo que remonta ao mundo clássico tem um efeito no ser humano quase mágico, chamemos assim. E se existe forma de, através deste mundo clássico, encontrarmos aplicabilidade no hoje e nos direitos de hoje, naturalmente, e reforço, sem cairmos em anacronismo, por que não tentarmos chamar a atenção para estas problemáticas humanas? Como Nancy Rabinowitz indica no seu artigo Greek Tragedy, a Rape Culture, os textos e a sua partilha podem ganhar nova vida ao termos noção dos problemas atuais. Podemos então dizer que a linhagem de Nera está marcada por crime e por violência? Mas podemos dizer que o corpo feminino, neste caso, pode ser entendido como uma extensão do próprio campo de poder? Acreditamos que sim, uma vez que, tal como Susan Brownmeier nos diz, o corpo da mulher violada torna-se um campo de batalha para a parada triunfal do vencedor. Neste caso, o agressor, o que vai ao encontro da nossa ilação inicial. Chegamos então ao culminar da nossa apresentação com uma questão. Será que esta descendência representada por Nera é uma linhagem e sucessão marcada pelo crime e por atos de agressões? Será este um exemplo de educação violenta familiar em cadeia, em que a vítima se transforma no agressor e perpetua as ações de que foi alvo? Em modo de conclusão, com o caso apresentado, e graças a estas jornadas, foi nosso objetivo duplo. Chamar a atenção para um problema do hoje, a violência, mas de uma forma um pouco diferente, com o recurso à antiguidade clássica e à figura mediática da cortesã concubina, mãe e criminosa, porque muitas são as famílias onde Neras e Fános existem e tentam sobreviver. Muito obrigada.